Seja muito bem-vindo ao Inusitável Podcast. A primeira coisa que eu vou pedir para você é que você se inscreva no canal e marque o sininho para que você possa estar sempre sendo notificado quando a gente ou entra ao vivo ou quando tem um vídeo novo. E hoje eu vou conversar com a Leidinara do Curitidoce. Tudo bem, Leidiara? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Assim, Melhor, né? É, melhor. Muito melhor. Explica o negócio. Diga. Aqui tem duas câmeras, tá? Então se você, por acaso, geralmente olha para mim, Sim. que é uma conversa, é totalmente informal. É difícil falar isso pra jornalista, né? Mas tudo bem, eu vou desconsiderar a câmera. E você é automaticamente jornalista, trabalha com passeio turístico e é bombada por fazer passeios com doce. Me diz uma coisa, antes de você começar a falar sobre isso, como é que era quando criança? Você pensou em ser jornalista, trabalhar com turismo ou já era apaixonada por doce? Olha, tem um fato bem curioso. Quando eu era criança, eu tinha uma amiga, vizinha, e eu falava sempre, quando eu crescer eu quero ter uma loja de doce. Mas não pra fazer, porque eu não queria fazer. Eu queria ter uma loja de doce para que eu pudesse entrar a qualquer hora do dia e comer o doce que eu quisesse. E aí, muitos anos depois, se for ver por essa leitura, é mais ou menos isso. Porque eu tenho muitas docerias, não sou dona de nenhuma, mas tem muitas que a relação já é tão próxima que é mais ou menos isso. Então, meio que estava fazendo uma previsão quando era criança. Isso era o quê? Com 5, 6 anos? Ah, eram 7, 8. Porque na verdade, pra mim, tudo acontece com 5 anos. Você já tem algumas visões, né? Eu falo assim, não, mas eu tinha 5 anos. Mentira, às vezes eu tinha 7, mas na minha cabeça. Ah, entendi. Sempre é 5 anos. 5 anos era a data que eu tinha. Isso aconteceu com 5 anos. Parece que era uma data bem Marcante. icônica. Mas não é, às vezes pareceu com 7, 8, enfim. E me diz um negócio, como é que você decidiu efetivamente ser jornalista, né? Porque você, efetivamente, se você está num hotel, e o que você marca como blogueira, influencer? Então, na verdade, eu decidi que eu queria fazer jornalismo, eu estava acho que na 8ª série, eu gostava muito de literatura, de português, de história, sempre gostei de perguntas e perguntas. E aí, quando chegou na hora do vestibular, minha mãe falou, não, você vai fazer administração. Aí eu tive que cursar 2 anos, contra gosto, de administração. Hoje faz falta, mas na época eu não gostava. E aí, no segundo ano eu larguei e falei, não, eu quero jornalismo. Só que eu não queria TV, eu queria, olha que louco, eu queria trabalhar no caderno policial da Tribuna. Nossa! Nunca trabalhei, não sei nem porque eu queria isso, mas tudo bem. E aí, desde o primeiro período da faculdade, eu fui pra parte de TV, produção de TV, entretenimento, e foi o que eu gostei bastante, assim, me fisgou. E até apareceu o tour, né? Então, sempre gostei muito de trabalhar com TV e descobri isso já no primeiro ano da faculdade. Você trabalhava atrás? Uhum. O que exatamente trabalhava na TV? Você tinha falado que tinha trabalhado na TV. Sim, eu trabalhei, fazia produção. O meu último trabalho efetivo em TV era num canal a cabo do GRPcom, que era a OTV, que mostrava Curitiba em vários sentidos. Aí lá eles tinham uma liberdade muito grande, então foi lá que eu meio que aprendi muito do que eu sei hoje. Então eu fazia edição, pauta, produção, apresentava muito a contragosto, mas apresentava mal, sabia eu que hoje em dia ia ser muito útil por conta do Curitidoce. Então foi ali que foi aflorando a parte do geral, assim, de jornalismo. Na verdade, nunca nem tanto pro jornalismo, eu sempre fiquei no entretenimento. Eu cobri férias em jornalismo na RIC algumas vezes. Não foi a melhor experiência, não pelo trabalho, mas assim, daí eu percebi que eu não daria certo na Tribuna, porque eu sou uma pessoa muito sensível para ver algumas coisas. Então, realmente, eu me encaixo mesmo no entretenimento. Pra você ter noção, eu sou carioca, né? Uhum. E quando você fala alguma coisa policial, a gente tinha um jornal do Povo nos anos 90 que era horroroso. Cara, a capa do jornal era sempre uma morte, era uma coisa horrorosa. Mas tinha amigos meus que se formaram depois que eu conhecia, da época da escola, que foram trabalhar para esse jornal, pelo menos 2 pessoas. Porque sempre trabalhei com comunicação, então eu me formei em marketing, mas esses meus amigos se formaram em jornalismo e por aí. Naquela época ainda existia a faculdade de jornalismo, então a gente é da década passada, Sim. Então efetivamente acaba a gente tendo algumas profissões antigas ainda. Mas me fala, e aí efetivamente você mudou todo o negócio que você faz hoje é digitalmente, né? Grande parte. Na verdade, na época, em 2014, em setembro de 2014, veio a ideia do Curitidoce, mas como um hobby. Eu falava, vou fazer isso por um ano, ver como é e tal. E aí, hoje, tá completando 7 anos esse ano. E meio que deu uma desenhada diferente da minha carreira. Me jogou pro jornalismo de gastronomia, que até então eu trabalhava com TV, mas de hobby eu ia pro jornalismo de turismo também. Porque eu tinha um blog onde eu escrevia quando eu não estava viajando.
escrevia sobre as confeitarias de Curitiba. Foi assim que veio a ideia do Curitidoce. Tá, e aí vamos lá, teve esse insight que você teve e quando é que você falou assim, cara, eu acho que esse negócio aqui, foi quando você começava a visitar as docerias? Quando Eu falei, vou fazer o Curitidoce. Esse nome, que na verdade tem a sacada, tem uma sacada legal, né, do nome. Os brincos são muito criativos, é Curitidoce, Curitipão, né, sempre uns nomes meio... Porque eu queria mostrar um lado doce de Curitiba. Na época não tinham tantas opções de passeios gastronômicos como tem hoje. Eram mais os city tours tradicionais, o turista vinha para Curitiba, ele ia para os pontos turísticos e tal. Não tinha essa experiência de gastronomia. Mas esse passeio já estava já tinha pensado antes de fazer a rede social? Na verdade, ele foi um pouco mais confuso, porque como eu tinha o blog de viagem, a minha rede social era o nome do blog, era Férias Now. E aí eu fui fazer em 2017 um curso, o tour existe desde 2014, mas não tinha uma rede social dele. No máximo o Facebook, mas o Instagram não tinha. E num curso de redes sociais a pessoa falou assim, tá, mas qual que é o Instagram? Eu, não tenho, eu uso só hashtag. E aí eu fiz na hora o perfil. Então, o perfil mesmo, na verdade eu migrei, ele existe desde 2017. Mas como começou como um hobby, eu nunca tinha visto ele como um trabalho, demorou alguns anos pra cair a ficha que era uma empresa e, né, que era uma pessoa jurídica aqui. Legal. Mas aí, de repente, virou. E como é que surgiu ele? Então... efetivamente ter o nome dele, porque assim, tem um blog e você sabe que virou uma rede, né? Sim, quando eu comecei, como eu imaginei, vou fazer uma coisa por hobby, por um ano, e na época era ali no Batel, né, o primeiro, no Batel. Aqui, ó. Aqui no Batel. No primeiro tour, por conta da Praça da Espanha, até o nome dele não ia ser Curitidoce, ia ser, acho que era Doce Batel, uma coisa assim. Eu falei, não, mas se fizer Doce Batel, eu não posso ir para os outros lados. Daí veio a ideia, Curitiba Doce, Curitidoce. E aí eu comecei a fazer o tour, falei, vou ficar por um ano, quando eu pisquei fez um ano, pisquei de novo fez 2, e aí ele acabou se tornando uma empresa mesmo, e aí vieram outros roteiros, como Curitipão e tal, e acabou que o nome, eu brinco que é muito original. Então sempre tem um Curiti alguma coisa, mas veio daí a ideia de uma brincadeira, de brincar o nome de Curitiba com doce, né? Entendi. Tem história também, eu estava conversando hoje que eu conheci um rapaz, na época eu morava no Rio, e aí todas as marcas que tivessem Rio, ele conversava com a pessoa ou explicava um pouco da marca. Então, Rock in Rio, ele explicava que legal. O que era o Rock in Rio, quantas edições ele teve, era um catálogo de empresas. Aqui tem, sei lá, Curitiba Móveis, Curitiba Imóveis, morar em Curitiba, Curitidoce. Então você faz esse mistura, ele tinha um catálogo sobre isso, um livro explicando sobre a marca, quem era a pessoa, muito legal. Mas efetivamente, quando foi o primeiro passeio que você falou assim, puf, bombou, sabe? Foi de primeira? Foi, porque eu tive a ideia, eu sempre saía nos finais de semana, como eu trabalhava em TV durante a semana, eu tinha os finais de semana como uma pessoa normal pra sair por aí. E eu ia nas confeitarias durante a tarde, eu sempre gostei de comer um pouquinho em cada lugar. Eu quero o bolo do tal lugar, o sorvete de tal lugar, o brigadeiro de tal lugar. Então, mas eu comia porque eu gostava do doce, não sabia, assim, muito conhecimento sobre confeitaria, era mais cliente comum mesmo. E aí, eu falei, dá pra ter um roteiro, porque eu sabia que na Europa tinha sempre, né, nos Estados Unidos sempre teve esses passeios gastronômicos e aqui ainda não. Aí quando veio a ideia, eu conversei com as docerias, acho que foi menos de um mês, estava montada, eu fiz o primeiro tour com um grupo de amigos de vários nichos, digamos, assim, pra ver se ia agradar todo mundo e tal, casal, família, pessoas sozinhas. Misturei, assim, fiz um tour teste. E aí no final deu super certo, eu peguei e postei no Facebook, primeira edição do Tour Curitidoce. Uma colega jornalista, que é a Simone Meirelles, do Bem Paraná, perguntou o que era, porque ela viu no Facebook. Eu falei, é um tour de doces que eu tô lançando, ela deu a nota. Na semana seguinte tava, tipo, todo mundo querendo saber do tour e fechou os 6 primeiros meses, assim, em uma semana tinha agenda de 6 meses fechada só com curitibanos. Turistas vieram bem depois. Cara, então foi ali que eu falei, caramba, né? Era só uma ideia, um hobby. E aí começou a criar roda para ser rodada, né? Sim, produto, como né? não tinha nada parecido na cidade, então tudo eu tinha que era por tentativa e erro. Testava várias coisas e o que dava certo, o que não dava ia mudando e tipo, ia na cara e na coragem mesmo. Então era uma coisa bem diferente, bem nova para a cidade. Não, imagino, porque antes da gente começar aqui, teve um monte de erro que você participou dele também. A gente, tá atrasado, ele ficou preocupado com isso. Sei que vai acontecer, não vai acontecer, o microfone. Então, assim, teve vários detalhes também. E a gente, a mesma coisa, a gente estava, sei lá, você falou que tá 7 anos, né?
por coincidência, a gente está, é o 7º programa. Olha, né? adoro o número 7, dizem que é o número mais precioso do... Então, tem uma coisa sobre o número 7, se eu somar minha data de nascimento, dá o número 7. E aí eu acho muito legal, eu fiquei super curioso sobre o número 7. O número 7 é um número misterioso, né? Porque quando você morre, fica 7 palmos do chão. São 7 as cores do arco-íris, são 7 notas musicais. Deus criou o mundo em 7 dias. São 7 dias da semana. É um número bem Gato tem forte. 7 dias. Então, quando você vê, é um mistério, porque você não consegue entender. Tipo, por que gato tem 7 dias? Por que Deus criou em 7 dias? Por que tem 7 dias da semana? Podia ser 9. É engraçado. Ninguém tem muita explicação. 7 notas musicais. 7 são as cores do arco-íris. Enfim, ninguém tem, mas assim, dizem que é uma coisa muito boa. Então, sempre quando eu vou fazer alguma coisa, também tem sempre alguma coisa com 7. E aí eu tava olhando, quando você falou que era 7, eu lembrei que é o 7º programa. Eu falei, cara, que Olha. loucura. É. Tá, e aí a gente fez lá, você automaticamente começa a fazer o passeio, mas além do passeio tem uns outros negócios que você faz. Aí tem assessoria que você faz, voltado para gastronomia também, Pra confeitaria, mais nichado ainda. Na que é confeitaria. voltado para doce, efetivamente. E me diz um negócio, quem te surpreendeu na cidade? O que você traz de novidade? Que falou assim, isso aqui é muito bom para a cidade, ninguém provou, ou todo mundo que vem para a cidade tem que conhecer esse estabelecimento ou esse doce específico? A gente tem quantas horas mesmo? Deixa eu ver, porque Que a isso. lista é grande, aquelas. Então, na verdade, quando eu comecei, eu era uma jornalista que levava as pessoas para comer doce, como um amigo leva o outro e tal. Quando eu vi que estava ficando sério, eu fui atrás de mais conhecimento. Então, eu fiz o curso de guia de turismo regional e em 2018 eu fiz o curso de patisserie e boulangerie ali do Centro Europeu, porque eu queria entender como os doces eram feitos e não só falar que ele era bom porque ele era um doce. Eu queria saber se ele estava bem feito, se a torta estava bem assada, se o creme estava na textura certa. Então eu queria ter um pouco mais de embasamento para poder falar sobre isso. E sempre as pessoas me perguntavam, onde tem o melhor doce X, o melhor doce Y? Então foi crescendo essa procura e aí eu fui atrás disso para me especializar. Aí chegou a parte da assessoria de imprensa, que como jornalista, né, é uma das áreas do jornalismo. Então eu falei, já que eu vou para assessoria, então eu vou fazer de confeitarias, né? Que é uma área que eu domino mais. E segmentou, né? Segmentei, então eu trabalhei sempre com confeitarias. E assim, vi nascerem confeitarias que hoje são um sucesso, como o famoso Brigadeiro, por exemplo. Foi bem no comecinho, Sugar Bakery. No começo do tour também tinha começado a Mary Ann, que hoje também é um fenômeno aqui em Curitiba, que são as maçãs. Muitas confeitarias, elas... Nesses últimos anos, eu acho que o cenário de confeitaria em Curitiba, ele enriqueceu mais, assim, as pessoas começaram a valorizar os doces que são bem feitos. E muita gente se destacou. Por exemplo, a Mary Ann é um caso, eles revolucionaram a ideia. Quando que você ia imaginar que iam ter pessoas que saem de casa para tomar café com maçã, né? É uma coisa diferente. Eles deram um outro foco para maçã. Então, as pessoas estão comendo maçã caramelizada tomando café. O famoso brigadeiro, na época, também estava na onda dos brigadeiros, né? Que sempre tem ondas. Atualmente, acho que está meio que na onda do donuts. Mas teve dos cupcakes, teve dos brigadeiros e eles... Legal que você sabe até a onda que está fazendo, né? Tem que, né? E aí os brigadeiros, muitas brigadeiras abriram e tal, mas eles revolucionaram o mercado por quê? Todo mundo olhava para o brigadeiro como um docinho de festa, que você enrola 5 dias antes de ser a festa. Eles chegaram trazendo uma proposta com leite condensado próprio. Na época eles fizeram uma pesquisa, desenvolveram uma textura apropriada para o leite condensado, para o brigadeiro ser padronizado. Então você vê o seu brigadeiro sendo enrolado, é uma doceria nichada com mais de 20 e poucos sabores, com produtos à base do brigadeiro e é um brigadeiro diferenciado. Então eu falo que eles deram uma revolucionada, você não olha mais para um brigadeiro como antes, por conta deles. Então várias docerias foram surgindo assim. E um lugar que hoje em dia também chama muita atenção, que eu não sei se você conhece, é a confeitaria curitibana. Já foi? Eu conheço. Por mais que é engraçado que eu falo de Curitiba, mas eu conheço poucos estabelecimentos. Então, os que me convidam, eu vou, porque aí eu consigo ter tempo para conhecer. E é muito legal. Eu tenho certeza disso, que eles também te apresentam cada detalhe, eles me apresentam, acho o máximo. E essa é a proposta do tour, quando você vai e conhece os detalhes do lugar, você fica mais encantado, né? Era isso que eu queria levar na época pro pessoal que fazia o tour, que são pessoas leigas, que querem só um passeio e saindo dali conhecendo a história do lugar, de como o doce é feito e encantados. Mas essa confeitaria curitibana, ela tem um diferencial que eu sempre recomendo para turistas,
E também para quem é de Curitiba, porque ela fica dentro do Terraza 40, que fica no 38º andar de um prédio, onde você tem uma vista da cidade privilegiada e, ao mesmo tempo, eles inovaram criando doces no formato dos pontos turísticos. Então, além dos doces normais, tem 4 doces que um Red Velvet é no formato do nosso biarticulado com a Estação Tubo, que é de chocolate, o Museu Oscar Niemeyer, que é uma cocada cremosa, a Floreira da Rua 15, que é um bombom de morango, tudo no formato, assim. Então, quem vem de fora, vê Curitiba e vê aquele doce no formato do ponto turístico que visitou é uma sensação muito legal. E tem também a Praça do Japão, que são 4 doces. É engraçado você falar isso, porque quando eu vim pra cá, eu me mudei, sei lá, faz 2 anos, mas depois eu voltei. Com a história do coronavírus, eu voltei pra casa pra cuidar dos meus pais. E aí tive uma série de coisas, e eu já estava fazendo isso, já planejando desde janeiro isso, e aí a gente atrapalhou muita coisa, mas isso é normal. Tem coisas que a gente não tem o seu tempo certo para que a gente possa estar fazendo. A gente acha que não, mas poderia dar tudo errado e a gente vai fazendo quando consegue preencher. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu acabei conhecendo mais gente de culinária e percebi que aqui eu não tinha foco. Todas as vezes que eu tinha visto, eu estava focado por outra coisa. E quando eu abri esse leque para conversar com as pessoas, eu percebi que aqui a gastronomia é um pouquinho diferente. É bem legal. Você preza no detalhe, sabe? É diferente. Tem isso também no Rio, tem em São Paulo, mas aqui é muito detalhe, muito legal. Algumas coisas bem características. Você já percebe isso? Sim, nos últimos anos a parte de gastronomia cresceu muito em Curitiba. Então, antigamente a cidade era uma cidade de passagem. As pessoas passavam aqui para ir para Foz, ou às vezes vinham para Curitiba, mas não ficavam em Curitiba, ia para Morretes, ia para a região do litoral. As pessoas vêm para cá, e hoje, dormem e vão para Santa Catarina. E hoje não, muita gente vem de São Paulo, vem do Rio, do Nordeste, para aproveitar a cidade e a gastronomia, os parques e a gastronomia, porque é surpreendente para eles. Tem uma variedade muito grande e os preços são muito mais convidativos que São Paulo, por exemplo. E o Rio também. Que o Rio. E tem, assim, é uma cidade teoricamente mais tranquila, é bonita. E aí, né, quem vem pro meu lado ali, no caso, tem a parte da confeitaria que é riquíssima e tem opções para todos os gostos. Então, eu acho que Curitiba cresceu muito no cenário de gastronomia para atrair pessoas, para atrair turistas. A gente, do Morar em Curitiba, é uma célula, isso aqui é uma célula do Morar. Ele tem um passeio também, que é chamado Walking Tour. Mas é você que faz? Não sou eu que faço. A gente aproveitou uns guias que estão perdidos na cidade, falou, cara, vocês não querem topar a ideia? Vocês fazem. Então quem faz é a Rose. A Rose organiza, então ela faz, já tem algumas coisas desenhadas, e ela faz de 15 em 15 dias. E sempre está enchendo, sabe? E é natural. E aí é interessante, eu não toco nisso. Então são produtos específicos que a gente, vamos focar nisso, entendeu? E é engraçado, porque a gente tem essa demanda também, de pessoas que aparecem na cidade, não conhecem nada na cidade. E assim, é interessante a gente apresentar a cidade, porque a gente está mostrando os melhores para ela. E aí quando eu vi você falou assim, você faz um passeio, eu falei, cara, você já estava na minha lista em janeiro. Olha. E eu falei assim, cara, tem que falar com ela. Abri uma brecha, eu falei, cara, agora, vamos embora. E quase não aconteceu hoje. Fiquei muito preocupado. Pô, imagina, tô desde janeiro para falar com você. Nossa, e assim, muito importante, assim. Vou te mostrar, depois eu boto uma foto e mando pra você. Não é só você, tem um monte de gente que eu quero falar. E você estava nessa listinha, entendeu? E eu vou lá, tipo, ok. Então foi a banda mais bonita da cidade, o Beto Madalosso. E tem outros que a gente ainda está aguardando para sair. Além de assessoria e além dos passeios, efetivamente tem alguma coisa planejada mais para frente? Tentar conseguir um clone seria uma boa para eu conseguir dar conta, porque na verdade assim, começou com um passeio, certo? Daí em dezembro de 2014 a TV que eu trabalhava fechou, então eu fiquei exclusivamente com o tour. E aí vieram a assessoria de imprensa, aí o tour tava bombando, eu fazia todo sábado até o início da pandemia. E aí fazia fila de matérias de gastronomia para o jornal. E quando chegou a pandemia, que parou tudo, eu falei, vou descansar, mas eu não consigo descansar. Você fez alguma coisa online? Fiz. E daí entra aquilo que você falou de às vezes você queria fazer uma coisa numa hora e não é a hora certa e vem uma outra hora um pouco melhor. Então, quando veio a pandemia e o pessoal passou a ficar em casa, a confeitaria sofreu muito com isso, porque eles não tinham o hábito de ter delivery. Era muito raro quem tinha. E as pessoas não estavam saindo de casa, não podia e tal. E aí eu resgatei uma ideia que eu tinha lá no início do Curitiba Doce, que era fazer... Eu sempre implicava o porquê que um restaurante Wiki não valorizava tanto a sobremesa. Eu queria um restaurante Wiki só de sobremesa, só de doce. Eu preciso fazer um festival.
E aí, com a pandemia, eu consegui fazer ele online, que foi a primeira edição foi o Festival Curitidoce, em junho, onde as docerias faziam um doce específico para o tour e as pessoas pediam por delivery com desconto durante um período. Legal. Então, teve o Festival Curitidoce em junho. Aí, em setembro, como era aniversário de 6 anos, não dava para fazer nada, eu fiz o Doce de Setembro, que foi um festival de um mês inteiro. Cada dia, uma doceria diferente tinha uma proposta de doce com valor mais acessível. Em outubro teve o Curitipão, que era um roteiro do Curitidoce que eu fazia de van, porque a gente percorria padarias ao longo da cidade. Então era um passeio de 8 horas dentro de uma van. Precisa botar padaria, isso é maravilhoso. É muito legal. Você pega desde pão doce, pão salgado, pizza. Você vê, a gente entrou na Padaria América com um grupo antes da pandemia, vê como é feito, todo o maquinário. Então você conhece os bastidores, você sai encantado. Aí eu transformei isso também num festival, que foi em outubro, Curitipão. Aí, agora o último foi o Festival do Chocolate, a Semana do Chocolate, em julho, que teve o Dia Mundial do Chocolate. Foram festivais que eu consegui fazer de forma online, que talvez em forma mais, sem pandemia, eu não teria conseguido. Então teve esses projetos rolando, então não parei em nenhum momento e cresceu muito a demanda pelo Instagram. Então os public posts aumentaram bastante e cada vez mais, por isso que eu brinquei, eu precisava de um clone, então era basicamente um tour, hoje é o tour, assessoria de imprensa e ainda os public posts e tem mais alguma coisa que eu estou esquecendo. O que eu ia falar é o seguinte, se você precisar de qualquer coisa, me fala que a gente funciona como um ventilador. Quanto mais informações, melhor. Eu tenho uma dificuldade imensa para divulgar determinadas coisas. Então, porque como eu não sou de fora, e aí a pessoa escuta a minha voz, na hora, o cara, eu não tenho cara de carioca, eu não tenho jeito de carioca, mas o cara fala, a voz, ele, na hora, carioca. E aí, eu tenho dificuldade para algumas coisas. Quando eu faço abro uma live de propósito, mas carioca? Aí eu, não, explico, mas não dá. E aí outra coisa é que é uma crítica que cada rede social que tem aqui, às vezes não se fala, não divulga. A gente tem a campanha do calendário. A campanha do calendário, cara, é uma parada muito maneira, que ajuda crianças autistas. O dinheiro vai para crianças autistas. E às vezes é difícil, cara, rodar, divulgar. Cara, vamos divulgar. Não, eu quero alguma coisa. Não, cara, isso aí vai para criança. Mas se você precisar de qualquer coisa, eu acho que a assessoria de imprensa é igual um ventilador. Você tem uma notícia e roda. É isso. Se você precisar de alguma ajuda, fala. Só me fala, já tem meu WhatsApp, vai ser mais fácil. Sim. Hoje alguém mandou uma pizza pra gente. Sim, é porque eu brinco eu brinco, na verdade eu assimilei a brincadeira, que meus amigos brincam que onde eu tô tem doce, né? Onde eu tô brota doce. E chega doce e tal. E aí hoje, quando a gente tava conversando, uma confeiteira falou, eu tô lançando uma pizza, é uma novidade, em parceria, eu tô assinando uma pizza doce pra uma pizzaria de Curitiba. Eu quero te mandar. Você tá assinando? Não, ela tá assinando. Tá. Ela falou, tô assinando e eu quero te mandar. Eu já assinei doces, mas atualmente não tá nenhum em vigor, digamos assim, mas o Curitidoce já teve alguns doces. Mas ela falou, eu quero mandar uma pizza e eu lembrei. Falei, então manda pra lá que os meninos vão, conhecer. Mas sempre tem doce, então eu brinco que eu tenho uma fila de pessoas que querem ser minhas amigas e uma fila de pessoas que querem ser minhas vizinhas, porque como a demanda é grande, eu acabo distribuindo um pouco dos doces, porque não tem como, né? É engraçado que essa semana a gente tá no dia 21, 22. 3. Não, 22. Tá. Ontem veio a primavera. Então, hoje é 3, 23. Então tá bom, 23, eu não sei. 27 é dia de São Cosme e Damião, né? É o dia do aniversário do Curitidoce. E aí? Dia de São Cosme e Damião? Dia de São Cosme e Damião. Olha. Você acredita que as coisas são por acaso? Olha só. Nada é por acaso. É o dia o dia do primeiro turno, então é o dia do aniversário. Eu vou pedir pro Ítalo pegar a coisa, porque tem um recadinho aqui também. Quer dar uma lida? Tem uma cartinha ali junto. Tem uma faca, Ítalo? Eu já provei a pizza, né, porque... aquelas. Siga o nosso Instagram. Isso aqui é legal, porque tem umas capas personalizadas, né? Tem uma faca onde? Eu acho que tem uma faca... Tá dentro. Aqui dentro. Ele tá... Ela é pizza de quê? Então, é uma pizza... Essa confeiteira, ela é muito famosa por conta do creme brulee, que é uma sobremesa francesa e ela faz releituras. Ela tem o brigadeiro de brulee, o cupcake, o bolo... E aí ela tá lançando essa pizza, que é uma pizza de creme brulee. Essa hora os franceses choram, porque no Brasil tem pizza de creme brulee agora. Eu tenho um amigo que não é francês, mas é da Europa, ele tá contando, né? Tá contando. É o Jordi. Jordi, ele É espanhol, né? espanhol.
Então Na ele faz... Espanha, esse doce é conhecido como creme catalão. Sabe uma coisa que vocês não comem aqui? E a gente come muito no Rio. Rio é português, tá? Então a gente come muita coisa com azeite, que é Bolinhos. rabanada. Rabanada a gente come no Natal, na verdade. Então, não, come, mas aí eu vivi muito tempo com uma galera que é alemã, descendente de alemão, aqui em Curitiba. E eles falam, rabada? Não, é rabanada. Rabanada. Sim, tem alguns lugares que vende rabanada o ano todo, algumas padarias grandes, mas ela é mais tradicional aqui na Tem um época do prato aí, Natal. Ítalo? Nossa, E aí ele... Eu falo assim, Você acha que você vai começar esse doce? Não. Não, eu vou comer um Traz pedaço o aqui, mas restante, depois já... daqui a pouco eu como tudinho isso aqui. Ah, tem mais, né? Tem mais doce pra você Tá. provar, além da Vocês pizza. usam umas coisas diferentes, né? Trouxe, tava conversando ali com eles. A gente tem algumas, eu sempre tô recebendo doce, tô sempre conhecendo doces novos, mas tem algumas confeitarias que eu já conheço há bastante tempo. Então tem por exemplo, tem um pão de mel ali, que a confeiteira é super famosa, fora de Curitiba, porque ela faz os doces pra Ivete Sangalo. Eu tô tentando não pegar, tá? Aham, mas eu puxo, pronto. Os doces pra Ivete Sangalo, pra Giovanna Antonelli, que são pães de mel, bem gostosos. Boa massa, né? Eu já provei antes. Nossa, gostei. Gostoso. E o creme brulee, ele é bem suave, ela como se fosse, eu acho que ela tá fazendo com um cremezinho, um brigadeiro mais suave, de baunilha caramelizado na hora, então ele fica com esse gostinho, gostinho de queimadinho. Nossa, muito gostoso. E como é que... De onde é que é essa pizzaria? Então, É Proença Pizza. isso, eu não conhecia, foi novidade pra mim também, eu tenho que olhar lá o Insta dela, onde que ela fica. Vou botar lá o endereço certinho, a gente faz uma divulgação dela. Muito legal. Comecei em 2019, porque tudo tem um início e um nascimento, né? Quando a gente faz assim, desde 1960, nossa, eu acho tão bonito. É porque Curitibano é muito bairrista, então quando você tem, desde quando, mostra a tradição. Olha isso. Pode abrir se quiser. Esse aqui é o quê? É o pão de mel Grazi Grazi. Ela é uma confeiteira que faz pães de mel, ela é famosa por pão de mel. E, aliás, é o melhor pão de mel da cidade, inclusive. E ela... Pode, por favor. E ela faz pra Ivete Sangalo, pra vários globais. Sempre que tem aniversário dos filhos deles, eles mandam buscar, ela manda pra Bahia, pro Rio. E é muito, muito famoso. Em Curitiba nem todo mundo conhece ainda. Já Mas provou, ele Ítalo? Não. Então tá. Prova aí pra você ver. Ele é bem macio, um chocolate bem gostoso. E... Vai ter? pode... Eu recebi. De presente. De onde veio esse tem vários. Bom, né? Onde fica? Ela tem acho que umas 4 lojas em Curitiba. Tem nos Mercê, tem na Jardim Social, que é a primeira loja. Tem no Santa Quitéria e agora abriu uma no Água Verde. O Jardim Social é um bairro muito bonito. É bem Ela de fica- casa e não é tão divulgado. É um bairro nobre, né? É bairro nobre? Meio ignorante. Eu tenho um amigo que mora lá, Um bairro nobre. e aí, por coincidência, é o espanhol, Jordi. Ah. Mas ele fala assim, ele mora lá agora, entendeu? Ele morava no Jardim Botânico e se mudou. A loja dela fica na frente do supermercado, que antigamente acho que era Pão de Açúcar, acho que agora deve ser Festival, se eu não me engano. Tem um supermercado lá, né? Desses ali. Ela tem Eu uma não lojinha conheço na tão bem. frente. Eu não conheço muito bem. Na verdade, eu conheço a parte que eu moro, que é meio centro. Entendi. Eu não conheço as coisas muito longe ainda. Então, pra mim, é muito complicado, às vezes, andar aqui, que eu me perco ainda. Normal, eu tô há 4 anos aqui, então ainda me perco bastante. Mas, tudo com seu passo, com seu tempo. E aí, gostou do pão de mel? Adorei. Bom. Posso dar uma dica? Por que você não faz uma cesta de doce? Olha, por que eu tô falando isso? Eu sou um cara mega empreendedor. Eu vejo oportunidades. Talvez as coisas não aconteçam com tanta facilidade, porque também, talvez, eu não tenho o tempo e a maturidade e o dinheiro para segurar. Sim. Mas, cara, se é mole, junta uma galera
Era uma ideia durante a pandemia. Eu pensei muito sobre isso, todo mundo pedia e tal, mas aí na hora que eu coloquei na ponta do lápis, que eu também adoro ter muitas ideias, mas na hora que eu boto na ponta do lápis, eu volto pra terra, eu vejo que algumas coisas ainda não consigo fazer, porque, querendo ou não, Curitiba Doce, eu tenho pessoas que prestam serviço pra mim, mas eu meio que gerencio tudo, assim. Então, na época não tinha como, porque você precisa de uma equipe, você precisa de uma logística diferente. Não tem como eu pegar os doces, montar a caixa e sair entregando na casa de todo mundo, eu não conseguiria, ficaria louca. Então, ainda não conseguiu acontecer, mas é uma ideia que está assim no caderninho de ações futuras, porque a parte mais importante, digamos, eu consigo, tá na minha cabeça, a curadoria dos doces. A pessoa hoje em dia me manda uma mensagem no Instagram onde eu encontro o bolo X com camada Y, recheio Z. Eu sei onde ela vai, então, antigamente a gente tinha páginas amarelas, né? Hoje eu brinco que é um Tinder do doce, eu consigo saber exatamente onde tem o doce que ela quer. E aí é uma ideia de ter futuramente um serviço de assinatura que a pessoa receba a caixa e tal. Mas a parte da experiência de ir no tour e conversar também com os proprietários é algo que ainda não consegui afinar de colocar, sabe? Que faz parte da magia, você conhecer um pouco da história e que nem você comer um pão de mel, e faz diferença você saber que é um pão de mel, só um pão de mel, ou é um pão de mel de uma confeiteira que tem 4 lojas, que é a confeiteira preferida de artistas e tchananã, sabe? Umas coisas assim faz diferença nas histórias. Entendi, sem nenhum problema. E por último, eu trouxe uma coisa aqui pra você. Esse aqui é novidade. Exclusivo. Nossa, você gosta de chocolate? Eu adoro chocolate. Mas assim, eu gosto de chocolate, mas por um tempo eu tive que parar de comer chocolate. Foi o tempo da adolescência, que eu tinha muita espinha. Ah, sim. Aí, porra, não tem nada a ver o chocolate com a espinha. Mas enfim. Mas na época, né, tudo dava espinha, não adianta. Porra, na época dava tudo espinha, eu não sabia o que era. Então. E aí eu diminuí a quantidade de chocolate. Mas vem cá, enquanto você abre, vai rolar a cesta de café da manhã que você possa fazer? É um produto que você pode fazer. Como assim? Sei lá, juntou uma cesta de... juntou o pão de mel, mais isso. Você pode fazer isso. Posso, só não tenho atualmente tem braço, né? Tempo, braço e cabeça pra pensar, porque são realmente bastante coisa. Só o tour é uma coisa que eu queria muito voltar, mas ele me demanda bastante tempo, tanto que ele voltou de uma forma reformulada para que eu conseguisse fazer. Então, ainda não, a gama de produtos tem uma lista ali que eu preciso colocar em prática, mas ainda não aconteceu. E aí, esse aqui eu quero te mostrar uma coisa. Você conhece Gramado? Não conheço Gramado. Nunca foi pra Gramado? Lá é conhecido como uma cidade de chocolate, né? Tem várias chocolaterias. Essa aqui é a Praver, é uma marca que foi a primeira chocolateria artesanal na época. Antigamente se falava casa de chocolate caseiro. É a primeira chocolateria artesanal do Brasil. E eles reformularam a marca, agora tá com uma cara mais requintada. E eles têm uma coisa muito legal, que é a degustação de chocolate, que é algo que eu faço no tour, mas agora eles têm que você pode fazer em casa. Olha que legal. Meu Deus, tá um pouco bagunçado. Mas ó, vem chocolatinhos. Não tá aparecendo, não. Ó, tem chocolate branco, o ao leite 38, o meio amargo 52 e o intenso 73%. E é uma coisa que você, daqui, né? que são as escurinhas. É uma coisa que você pode, às vezes, compra em casa no final de semana, faz uma graça, faz uma degustação de chocolate e é super acessível. Então mostra como a parte de confeitaria de doces foi se aperfeiçoando e modernizando para, né, também crescer junto com o paladar das pessoas. Ignorância minha. Quanto mais escuro, mais concentrado, mais cacau ele tem? Ou não? Ou é o mais ao leite? Na verdade, também. Quanto mais escuro, mais concentração de cacau. E, né, tem paladares que preferem os mais intensos. Hoje em dia a gente já nem chama de mais amargo, porque o chocolate ele não é necessariamente para ser amargo. Se ele for amargo é porque ele é um cacau não tão bom. Então a gente chama de intenso. Então quanto mais escuro, mais teor de cacau ele tem. E o chocolate branco, todo mundo fala que não é chocolate, mas que a gente considera que é porque ele é feito com manteiga de cacau, que é uma parte bem rica da semente. Então, você consegue fazer uma viagem degustando chocolate de vários teores de cacau diferente. Nossa, que maneiro. Posso pegar um? Sim, pode. Eu aconselho você começar do mais claro para o mais intenso. Eu vou comer do branco, vou dividir. Eles estão chegando em Curitiba agora, vai ter pontos de revenda do chocolate de Gramado em Curitiba. Vai ficar gordão comendo chocolatinho. E você não é gordinha, né? Não. Eu brinco que assim, é que todo mundo acha que eu como muito doce o tempo todo, mas eu vou provando de pouquinho em pouquinho ao longo do dia, então... Não tem problema. Não faz muito efeito, mas eu já fui mais magra, então... Não. Eu era muito magrinha, eu era muito magrinha. Você é super magrinha. Ai, é engraçado. Então, já tá
criado. Se você precisar de qualquer divulgação, você tem meu WhatsApp agora. E aí, pode, faz, não tem problema nenhum. Na verdade, quanto melhor a gente divulgar, melhor. Até porque às vezes tem empresas que chegam aqui, a gente fechou uma parceria com aquela que faz entrega comida, não é o iFood, não é James. a James. E a James, ela falou assim, você só vai, até para quantificar o valor, para precificar o valor que eu vou passar para ele, se eu tenho isso com vocês, assim, a gente pode tabelar isso, eu consigo entregar, faço a melhor entrega para o produto. E consigo, às vezes só fechando contigo, já fecha comigo, já fecha com todo mundo. Que fica muito mais fácil do que ela negociar com todo mundo. Não sei o quê. Isso é uma boa também para assessoria de imprensa. Eu trabalhei, acho que eu fiz um tempo com o James, um tempo com o Rappi, acho que com o Rappi até foi na época de um festival, porque daí facilitava pro pessoal o delivery e tal. E aí, eles facilitam, né? A hora que você precisa de um doce, ter alguém que te leva ali. Toma uns pedaços maiores pra você. Gostou do branco? Não, adorei. Eles usam fava de baunilha, não é aroma artificial, então faz diferença também. Vem cá. Você pode pedir isso aqui online? Eles têm e-commerce já, mas você encontra aqui em Curitiba na Saint-Germain, é o ponto de venda deles. Legal. Podia estar vendendo no site de vocês também. Não dá ideia. Não. Tô jogando só a ideia porque pode. Entendeu? Você pode crescer em várias áreas. Aqui eu faço. Todo mês tem um guia que eu explico a cidade. E esse guia acontece. As pessoas se cadastram, estão comprando. Tem o Walking Tour. Tem a gente fez a varanda do Palácio. Varanda não. Natal em Curitiba, porque a pessoa assistia o Palácio Avenida. De uma varanda ali. De uma varanda. Qual varanda? Não vou falar. Mas era uma varanda. A gente faz o Walking Tour e a gente cresceu para um podcast. A gente só cresceu para um podcast porque chegava as empresas e falava assim, e a gente tem um site agora. Então, o site fala sobre notícias da cidade, que a gente trabalha com o engajamento da cidade. Mas aí o que acontece? As pessoas falam assim, vocês só são Facebook, Instagram, aquilo me incomodava muito. Porque, às vezes, provavelmente acontece isso, mas cara, eu sou cara, dá pra fazer um monte de coisa. E aí, eu falei, cara, vamos crescer agora também pelo YouTube pra gente ficar mais forte. E virou uma barreira para as pessoas conhecerem a gente. Sim, o YouTube é ótimo, eu sinto falta de fazer, mas não... E por que você não faz? Tipo Porque isso que a gente está fazendo aqui. Aquelas que o Instagram me escraviza. Meu dia é focado no Instagram. O Facebook eu já abandonei, coitado, tá lá, respira sobre aparelhos. Mas o Instagram é da onde vem os meus publis, vem os clientes do tour, é onde vem tudo, assim. Então ele me demanda muito, muito tempo lá, e aí é gravação, edição, pós-produção, então eu acabo ficando muito centralizada ali. E aí, como o Instagram viciou a gente a gravar na vertical, nem sempre fica legal colocar no YouTube na vertical, né? Então eu acabei deixando ele de lado. Mas bem lá no comecinho eu fazia uns vídeos pro YouTube, fazia série quando dava tempo, né? Fazia série na época do blog de viagens mesmo. Eu fiz uma série de 5 episódios de sobremesas incríveis de restaurantes. Então eu ia no restaurante só pra mostrar a sobremesa. E depois eu acabei usando ele no YouTube, no Instagram. Mas te dá uma vida útil mais longa, né, o YouTube. O Instagram, ele te consome muito rápido. Se você precisar de alguma ajuda referente a isso, a gente pode pensar, tá? Trago tudo. Porque, na verdade, eu não sou o cara da frente. Eu sou um cara de trás. Porque não tinha ninguém para fazer. Eu ia fazer com alguém, eu conversei com 20 pessoas. Nenhuma me retornaram. Eu falei assim, vamos fazer. Em algum momento da conversa, a pessoa sumia. Normal aqui em Curitiba. Você sabe, você liga, as pessoas não ligam, e aí a minha tática, como um bom carioca persistente, liga até a pessoa disser não. Se a pessoa disser não, beleza, tá tranquila, aí eu disse não. E aí eu conversei com várias pessoas, e até o Bruno falou assim, Davi, faz que eu comando aqui atrás, sem nenhum problema. Então a gente juntou, e aí por isso que ficou inusitável, porque a gente não esperava. A ideia era fazer com uma outra pessoa, e aí ele falou assim, cara, não apareceu, a bola quicou, eu falei assim, cara, é uma mega oportunidade aqui, não tem tanta gente fazendo isso aqui, dá pra gente fazer. Sim. E dá pra fazer só de doce. Tá jogando a dica? Não, dá, super dá. Dá pra gente fazer. Se você arranjar como a gente organizar, dá pra fazer. Você fala bem.
É... Nem sempre foi assim. Não, imagina, se você pegar os vídeos que você tem, não sei lá, quero, há uns não. 10 anos atrás, provavelmente Eu acontece sempre muita fui coisa. a nerd que sentava no fundo, e aí quando eu falava, não, eu quero fazer jornalismo, aí todo mundo olhava, mas você não fala, você não vai fazer jornalismo, porque na época todo mundo, jornalismo, bancada, TV. Eu falei, mas eu quero fazer jornalismo, vou falar, na hora que precisar eu falo. E aí, por conta da TV, a gente era obrigado, né, no bom sentido, a estar fazendo várias funções. Então hoje eu brinco, eu centralizo tudo, mas eu consigo filmar, editar, apresentar, mas consome tempo, né? Então, Sim, sim. Mas foi na época, começou no Snapchat, que hoje já quase não funciona, e depois veio pro Instagram, mas foi ali que eu brinco com o antigo diretor da TV, que ele me obrigava a apresentar, e eu falava, mas eu não levo jeito pra isso, eu fui pra fono e tal. E aí hoje eu falei, nossa, a diferença de anos atrás pra agora, não que seja perfeito, mas melhorou bastante, então... Aqui nós somos 3 pessoas. Cada um trabalha uma coisa, o Ítalo está entrando agora, mas cada um faz uma coisa diferente. Eu edito e eu apresento. Um trabalha com rede social e busca gente. Então a gente acha umas pessoas, a gente vai dividindo as tarefas. E como eu falo e depois eu edito, tem coisas que efetivamente me incomodam bastante. Então tem que melhorar isso, tem que fazer isso, tem que fazer um curso daquilo. Eu não vou falar, porque aí você vai falar, é verdade. Eu faço isso todo dia, eu assisto, eu falo que eu sou minha melhor chefe, minha pior chefe, mas também sou minha maior fã, porque eu assisto todo dia os stories, todos, como se eu fosse uma pessoa que eu me seguisse, pra eu ver o que eu fiz de errado, o que tem que mudar, o que dá em quadro. Eu sou bem chata, então... mas é isso, é treino, você vai, né? Eu sou muito fã do seu trabalho, porque você embrulha um produto tão bonito, sabe? Você entrega um produto pro cliente final. Isso é muito legal. Eu gosto de ter aquela preocupação da foto, da imagem, tipo, por exemplo, o Natal. O meu Natal, eu fecho a agenda em outubro, porque eu tenho toda uma programação de cenário, pra você ter uma ideia, como por conta da pandemia, antes da pandemia eu ia só nas confeitarias, então eu não fazia trabalhos em casa. Como a pandemia não dava pra ir, então eu ia, pegava o doce e fazia as fotos em casa. E eu não tinha um cenário, porque minha casa, eu moro com a minha mãe em São José, e ela era escura. O que eu tinha? Eu sempre fazia aberto e não tinha um espaço legal. Eu reorganizei o jardim, eu remontei um jardim do zero pra ficar de cenário pras fotos, assim, e ter onde trabalhar. Pra você ter uma ideia da loucura do perfeccionismo da pessoa. Não tinha onde fazer uma foto legal, que eu achava que ficasse legal, eu fui lá e refiz um jardim para poder fazer as fotos com capricho, porque eu acho que os confeiteiros colocam tanto carinho nos doces que é meu dever mostrar isso da melhor forma possível. Então eu me preocupo muito com a qualidade de foto, de imagem, de apresentação, nos mínimos detalhes, como por exemplo, unha curta, delicadeza na hora de pegar o doce. Enfim, tem um monte de coisa, até cor de esmalte, pra você ter uma ideia, para ficar o mais apresentável e legal possível. Então eu vejo todos esses detalhes. Eu sou um profissional de marketing, vejo os detalhes do negócio, eu vejo, que legal, isso aqui dá pra fazer. E é isso que eu falei. Eu gosto muito do seu trabalho porque você embrulha muito bem pra pessoa. Eu nunca fiz um passeio, mas ele já me deixava com vontade. E no passeio, pra você ter uma ideia, eu tô ali guiando. Agora, eu até vou ver como vai ser agora a volta, mas era assim, eu tô guiando, eu tô fotografando, porque depois tem um álbum com as fotos dos melhores momentos. Eu tô ao mesmo tempo cuidando do grupo, dando atenção para as pessoas e conversando por mensagem com as confeitarias, tô chegando daqui tanto tempo, para ver se não tá muito lotado ou não. Então, assim, é uma energia bastante consumida, tem muitos pontos de atenção. Então, eu termino muito feliz, porque a gente troca energia muito com as pessoas. Mas também de uma capotada. Então é um trabalho que consome bastante, mas eu gosto. Eu gosto muito de levar você pra conhecer um doce que você não conhece, você provar e eu ver a sua cara de felicidade, sabe? Aquela, caramba, que doce legal, eu não imaginava que podia ser assim. Então isso é bem prazeroso. É engraçado isso, né? Eu não faço passeio, às vezes eu acompanho. Quando tem walking tour, eu só acompanho. É protejo, que a gente vai pra rua, né? Mas é engraçado que quando eu dava aula de marketing, então eu chegava, ficava muito normal, mas me desgastava muito, porque as pessoas perguntavam coisa. Enfim, isso efetivamente me desgastava muito. Enfim, acho que já ficou claro o que a gente faz. E lembrei de uma que eu tava falando, falei que eu tava esquecendo uma coisa. Era o Tour Assessoria de Imprensa, Instagram, e aí recentemente eu fiz um workshop para as confeiteiras, que como eu falo muito com públicos variados, eu falo com você que é um consumidor que gosta de doce, mas eu também falo com a confeiteira.
que quer saber coisas de cursos, onde comprar produtos, como se aperfeiçoar. Então, eu tenho 2 públicos diferentes no Instagram. E aí agora eu consegui fazer o primeiro workshop sobre como você criar um conteúdo no Instagram, porque às vezes a pessoa cria um doce, faz uma foto e posta, e às vezes não vende tanto quanto ela gostaria. Então, como criar um planejamento estratégico para o lançamento de produtos. E foi muito legal. Foram 35 pessoas, eu estava esperando não mais que 20, e vieram 35 online. Isso é para quem vende doce. Quem é confeiteiras. E foi agora no início da semana. Eu vi alguma coisa no feed. Foi Você estava sensacional, explicando assim. como é que a pessoa pode lançar um doce. Isso. Eu participei de uma campanha agora, mas eu não posso falar o que é, porque é referente a... Deixa eu tentar falar sem ser... Vai lá, era uma lei. Vai que eu sou boa de... Não, era uma lei que contra o assédio sexual nos ônibus, entendeu? Me chamaram, falei, cara, eu apoiei isso aqui. Não ganhei nada por isso. E aí, mulheres são abusadas dentro do ônibus, entendeu? Eu sou homem, não tenho problema nenhum com isso, respeito, sou super de boa, mas eu achei que eu tenho que fazer parte desse movimento porque eu tenho irmã, eu tenho uma mãe. Sim. E provavelmente o maior índice de pessoas era entre estudantes. Então, assim, entre 15 a 23 anos, mais ou menos. Posso estar errando, mas assim, mas é nessa fase. Então, de adolescência até a universidade. E nessa fase aqui, tem gente que não fala. Se fosse uma pessoa mais velha, ela grita, empurra, chama a polícia. E assim, pode criar um trauma imenso. E tem um monte de gente louca no mundo. E a gente tem que evitar essas pessoas. Enfim, participei desse projeto. E eles queriam fazer, eu falei, cara, para fazer um lançamento, acho que é legal você fazer um pré-lançamento, avisar, para que possa estar acontecendo. Você vai preparando o público. Sim. Provavelmente, é isso que você explicou. Só que voltado para o mercado de gastronomia. Confeitaria, é o que eles fazem. Não é de gastronomia, mas é muito mais profundo. Isso, eu brinco, o Instagram, o Crit Doce, ele é muito, muito focado. Isso é muito bom, porque não tem um Instagram falando de doces em Curitiba, como eu falo. Não, dá pra gente direto. E ele acaba delimitando. Eu lembro muito da época do colégio, que ia fazer uma redação e eu queria falar eu quero falar do parque que tem o elefante cor-de-rosa. Daí a professora falava, não, você tem que falar de um detalhe. Então você vai falar do dedo mindinho do elefante cor-de-rosa que está no parque. Então assim, é bem nichado. E daí isso permite trabalhar mais a fundo e sem ser tão raso, né, no conteúdo. Não é chegar e falar, olha que delícia, olha que bonitinho. Não, você conta o porquê que é gostoso, como é feito e tal. Então isso me possibilita ter um pouco de diferencial assim nesse nicho. Isso que você falou, que me sempre surpreendeu é que você nunca foi tão raso, você explicava coisas... Eu tenho que me controlar para não ser muito profunda, né? E a entrega. Isso foram 2 coisas que me surpreendeu. Como a gente nunca teve a possibilidade de conversar junto, porque a gente faz coisas diferentes, a gente pode se esbarrar em alguma coisa, mas em termos de conteúdo, sempre você embrulhou muito bem e você sempre foi muito profundo. E aí o ser profundo faz parte do embrulho, entendeu? E assim, tem que ter um detalhe, você conhece. Eu falei, pô, que maneiro, cara. Eu sempre fui seu fã. Ai, que entendeu? bom, que feliz. Bem legal por isso. E aí, você tá na minha lista. Depois eu mostro o caderno mesmo. Você tá, eu tiro uma foto e vou mostrar pra você que você tá aqui. A gente vai finalizar. Você quer deixar algum recado? Rapidinho, como é que tá o passeio? Esgotado. O passeio tá com quantas pessoas? Então, algumas alterações assim, que eu tive que fazer. Antigamente era um grupo de 20 pessoas, todo sábado, 5 roteiros e cada sábado era um roteiro. E aí agora ele diminuiu 8 pessoas, de preferência assim, né? Vamos ver como vai funcionar agora no primeiro, mas são 8 pessoas, eu diminuí uma doceria para ter mais tempo, porque tem lugares que não cabem 8 pessoas de uma vez só. Então tem que ser de 2 em 2 e precisa desse tempo, não dá pra falar, come aí logo que eu tenho que ir embora. Não dá, né? Tem que ser com calma. Então, são 3 horas de passeio caminhando, são roteiros mais próximos agora. Antes a gente andava cerca de 3 km, agora vai ser cerca de 1,5 km em regiões centrais. Tem o Praça da Espanha, tem o Centro, tem o JuVV. Deve voltar, se tudo der certo, as bandeiras não mudarem, as coisas continuarem melhorando, deve abrir mais vaga agora, Tour Extra em outubro. Daí com a volta da Praça da Ucrânia. Só os temáticos que vão ficar pro ano que vem, mas por enquanto eu tô fazendo aos poucos porque a gente não consegue se programar muito a longo prazo, né? Porque as coisas vão mudando.
Então, mas os 3 eu abri, em 3 horas eles esgotaram as vagas muito rápido. Então, por enquanto tá sem vaga, mas Legal, em breve deve ter legal. alguma data nova. É interessante isso quando você... Eu sei disso, que você abre, você... Eu fico feliz, eu falei, nossa, tudo esgota muito rápido, me sinto, né? Mas você pode fazer outra dica. Quando a câmera desligar, eu vou te ensinar outra dica pra você. Tá bom. Tá bom, que aí a gente faz. Tá bom. Então, ó, a pessoa tem que seguir, então, o pão de mel. Ah, você quer falar dos que a gente provou? O pão de mel, qual é o Grazi arroba Grazi. Pão de mel da Grazi. Pão de mel da Grazi. Tá, esse aqui... Ela nem sabe o que eu tô mostrando aqui. Esse aqui é Proenza Pizza. E esse é Roberto Schwank, que é a confeiteira que tá assinando a linha doce das pizzas. Nossa, que legal. E E esse chocolate aqui é... A Praver, de Gramado, que vai ter... Praver. Praver, aham. Legal. E tem a venda na Saint-Germain. E isso é muito legal pra você ter em casa e fazer uma degustação sozinho. É bem bacana. Lidinara, muito obrigado por você ter vindo aqui. Eu que agradeço o obrigado por convite. você ter trago tantos doces, assim. Na verdade, eu acho que a gente ia combinar alguma coisa, eu ia trazer uma coisa super diferente. Depois você vai me contar o que você ia trazer, que eu fiquei curiosa. Eu ia trazer pé de moleque pra saber, choquito, pra saber qual era o que você ia gostar mais. E aí você fala assim, cara, mas eu vou trazer uma parada. Ele trouxe uma parada mega sofisticada. Eu falei, pô, que lindo. Então, é uma coisa Eu queria brincar com você, eu ia trazer os piores doces pra você provar. Nossa, então me livrei bonito, olha só. Eu te ofereço... Mas não era de propósito, mas era pra saber o que você achava legal. Porque eu sei que você entrega um produto bom, legal, eu queria te oferecer algumas coisas. Mas você fala assim, cara, eu arranjo aqui, ó, tranquilamente. Olha, hoje em dia eu como pouquíssimo doce, assim, industrializado. Às vezes eu compro porque é uma novidade, o pessoal quer ver e tal, mas eu como pouquíssimo, porque tem tanta opção artesanal. Foi uma coisa que mudou muito com o tour. Até nas viagens, eu ia muito para supermercado e pegava as coisas industrializadas. E hoje em dia eu vou para visitar as confeitarias. E foi muito legal, porque o paladar vai mudando, né? Não adianta. Ainda bem que você não trouxe os industrializados. Você quer me convidar como parceiro? Eu sou Olha, top, tá? se tiver com você, uma que a gente faz. vaga, ou se a gente combina uma tarde e faz. Me fala que a gente faz, sem nenhum problema. Quando tiver, me fala, Davi, eu vou abrir. Aí eu já pago por fora pra Tá você bom. deixar. Você vai gostar, com certeza. Tenho certeza. O pessoal sai encantado sempre. Tem alguma coisa que você queira divulgar? Sua rede social? Como é que a Siga gente o acha? Curitidoce. Curitidoce. E O o blog? O site curitidoce.com.br também eu sempre jogo conteúdo pra lá. Às vezes tem um conteúdo que não entra no Instagram. Quando consigo produzir a mais, tem entrevistas com chefes, coisas mais longas. Que né, a pessoa gosta de escrever, dá pra ver pelas minhas legendas, que são Mas se você textos. quiser conversar, a gente pode pensar numa parada de um podcast pra doce? Então, tá nos planos futuramente. É uma coisa que eu ainda não vi a fundo, mas faz parte dos planos. A gente pode pensar, hein? Bem legal. Tá bom. Obrigada pelo convite. Obrigado a você. Sabe que eu sou mega fã seu, sabia? E aí, é engraçado que eu pensei que... É engraçado essa história de conhecer as pessoas. E aí, conhecer a pessoa como ela desliga a câmera, eu sei como é que você é simpática, assim, né? É muito legal. Você é a mesma pessoa que entrou. A gente tem vários problemas iniciais, não sei o que. Você falou, sussa, tranquilo, não sei o que. Isso foi muito bom, tá? Galera, então a gente conversou com a Lidinara do Curitiba Doce. Eu vou pedir para que você só se inscreva no canal e siga ela para que você possa estar acompanhando os passeios. Um grande abraço para você. Tchau, tchau. Diz o Guilherme Arantes que adeus também foi feito para se dizer bye bye, so long e farewell. Tchau, tchau.